Aos incautos que pensam que o Estado é inchado e gasta muito com benefícios sociais, apresento aos senhores a raiz dos males brasileiros no que tange a economia, que são os juros extorsivos da dívida pública. Em um país marcado pela imposição do receituário do FMI e das orientações econômicas do Consenso de Washington na década de 90, a massiva propaganda a favor do Estado mínimo, as privatizações do patrimônio, desencorajam o povo a confiar no falho Estado, entre muitas aspas, nacional. Predado este por lobos engravatados e aves de rapina exógenas, as quais competem por mais poder e influência através de lobbies e financiamentos de think tanks, que são organizações parciais e politizadas de desenvolvimento intelectual, que são fontes de inúmeros movimentos políticos de cunho liberal, por exemplo, o MBL. Inclusive, quando essa desequilibrada competição intraespecífica restringe a população aquilo que pertence a ela por direito, no caso, políticas públicas profundas na saúde, na educação, transporte, saneamento básico, geração de empregos, direitos trabalhistas, previdência social e segurança pública, esse tipo de descaso aos meros habitantes desse rico e miserável confim terceiro-mundista, né? Assim, aos olhos dos imperialistas, é visto, claro, já apresenta sinais da verdadeira vontade da elite nacional e dos representantes eleitos. E essa vontade não orbita os interesses dos eleitores, mas sim de uma minoria privilegiada de eupátridas do sistema financeiro internacional. A eles interessa entregar a Amazônia, subsolo da renca, estatais poderosas e demais setores estratégicos para as empresas privadas internacionais, transnacionais, diria, ao passo que instrumentalizam o Estado brasileiro, refém e doente, a demandas internacionais, de modo a garantir isenção de impostos, flexibilização das leis trabalhistas, com a supressão de direitos da CLT e mais a terceirização, também redução da intervenção do Estado na economia e no desenvolvimento, e de tudo que garanta, entre muitas aspas também, liberdade econômica. Essa liberdade é para quem já pode comprá-la, cabendo ao pequeno e médio empresário a falência, o desemprego e a fé incondicional na mão invisível do Deus mercado e de seu dogma meritocrático, cuja liberdade significa lei do mais forte, ou melhor dizendo, mais rico. O corporativismo, pode dizer assim, em questão, chega ao tal cúmulo de fazer com que o Estado juntasse a dívida pública com a de empresas privadas durante a década de 80, sob orientação mefistofélica do Fundo Monetário Internacional, para que o Brasil pudesse se beneficiar de ajuda do tal órgão. Logo, vê-se formado o contexto de dependência bancária de uma maneira estratosférica que alimenta um cancro inefável, que é o rentismo parasitário do baronato especulativo. Obviamente, a grande mídia funciona como grande aparato ideológico de justificação do descrédito às aspirações nacionalistas e qualquer impulso favorável à soberania brasileira, seja a nível regional ou global. Por exemplo, a Globo realiza um desserviço ao tentar convencer a população que corrupção e empresas estatais são indissociáveis. Esse desvio ético supostamente não existiria nas empresas privadas.
Eis a falácia putridamente agradável aos ouvidos de quem não tem conhecimento suficiente para entender as entrelinhas da geopolítica. Bem, voltemos à questão do erário nacional, ao gráfico que postamos na nossa página, Movimento Nacionalista Popular do Brasil. Esse gráfico mostra o orçamento e a que é destinado o dinheiro, a porcentagem dos gastos, a previdência social, 22,47% do arrecadado, saúde, 4,17%, transferências a estados e municípios, 10,21%, e lá vai o super trunfo da questão, juros e amortizações da dívida, 43,98%. Como acreditar no conto da serpente sionista de Estado mínimo e que a conta não fecha? Estado mínimo para quem? Cortaremos do Bolsa Família que minimiza a fome do Brasil? Deformaremos a Previdência? Congelaremos por décadas os investimentos públicos na PEC da morte? Venderemos quantas outras mais vidas para tapar o ralo maior que o da corrupção? Que está o sistema da dívida pública. E dessa dívida muito não é nossa. A dívida é exógena, criminosa em uma grande parcela e precisa ser urgentemente auditada. O pior é ver essas medidas suicidas a passarem em um governo ilegítimo e totalmente alinhado com o imperialismo setentrional e famílias hegemônicas desde a colonização da terra de Veracruz. Outro fator a ser citado é o boicote à indústria nacional. Como podemos ser algo diante do mundo sem uma industrialização forte, induzida pelo Estado e patentes brasileiras? Quem defende liberalismo econômico sem se preocupar com tal pendência está seduzido pelo paraíso perdido da divindade econômica, né? O paraíso do Deus prometido pelo Deus mercado, ou age de má fé na contramão do verdadeiro progresso soberano da nação, de proporcionar uma vida mais justa aos trabalhadores e todos que se sacrificam diariamente para alimentar a prole e a bocarra faminta dos banqueiros, aos quais vão os impostos pagos de modo descabido, o que reflete um Estado colonialista que transfere simplesmente o dinheiro do povo à cartola. Enfim, esse projeto internacional de desmonte aos estados da periferia do mundo, disfarçado, segundo o filósofo esloveno Slavoj Žižek, de uma ideologia salvadora e libertadora, é disfarçado, visando a tirar subsídios básicos da maioria, em prol do privilégio de uma minoria que se beneficia indubitavelmente das dívidas e das crises. Entenda, nobre compatriota, o petróleo, o nióbio, a hematita, a bauxita, a cassiterita e demais minérios são imprescindíveis às potências tradicionais, exceto você, exceto o povo brasileiro. Esse aí não é branco o suficiente para ter dignidade cristã? Assim, a sua escravização caótica não importa aos donos do poder. É parte do exército de mão de obra barata e descartável. Segundo o intelectual Noam Chomsky, linguista, escreve muito em geopolítica também, críticas ao neoliberalismo, nova ordem. Ele diz que o neoliberalismo significa Estado mínimo e omisso aos pobres e protecionismo aos ricos. Não é à toa que nenhuma potência se desenvolveu sem protecionismo e a indução do Estado. Até na atualidade se pratica isso. Pesquisem sobre a rodada de Doha, acerca da agricultura europeia, subsídios do Estado sobre a agricultura. E sobre as atuais também políticas econômicas de Donald Trump,
Até quando seremos gados? Acreditar que a entrega daquilo que sempre foi nosso é a solução dos problemas criados por parte dos algozes invisíveis aos olhos populares? Comparem a ação do Estado na Inglaterra, Alemanha, Suíça, até nos próprios Estados Unidos, país mais endividado do mundo. Cadê o Estado mínimo? Se bem que os Estados Unidos estão mostrando um bom exemplo da realidade nua e crua do que ele defende pelo mundo, figurada pelas milhares de pessoas nas ruas. Se essa relação Estados Unidos e América Latina fosse tão vantajosa, Porto Rico seria uma potência.